Você já percebeu que alguns vídeos parece que hipnotizam as pessoas só pelo título? Você passa o olho, lê e simplesmente precisa clicar. Mas isso não é sorte, isso é fórmula. Existe uma estrutura que os maiores criadores de conteúdo aqui no YouTube usam. E quando você entende como ela funciona, você para de criar títulos bonitinhos e começa a criar títulos que realmente são viciantes. E hoje eu vou te mostrar a fórmula dos títulos irresistíveis. O método que faz qualquer vídeo ser clicado, mesmo que seu canal ainda seja pequeno. E o melhor, você vai sair com um template pronto aqui, para você usar já no seu próximo vídeo. Então, pra gente começar da melhor forma, não tem como eu não falar a primeira coisa, né? O que é um título irresistível? É muito fácil chegar aqui e fazer uma thumbnail muito legal e não explicar já de cara. Um título irresistível não nasce por acaso, é isso que você precisa entender de qualquer forma, tá? E eu vou te explicar aqui seguindo os padrões. Por quê? Porque realmente um título irresistível ele segue padrão psicológico. Isso que é muito doido. Calma que você não precisa ser mega maníaco de inteligência, de entender sobre psicologia. Não, existe uma formulinha, eu vou te entregar ela aqui no passo a passo, tá? Porque a partir desses padrões psicológicos é que o cérebro ele reconhece ali em milissegundos a necessidade do clique, tá? Ou seja, o objetivo de um título irresistível é fazer o cérebro parar. Seu usuário tá scrollando, ele precisa olhar aquilo, parar, porque é o gatilho da interrupção, quebra a rotina visual do feed. Isso é muito fato, tá? Thumbnail faz parte junto com o título, mas o título, quando ele é realmente muito atraente e irresistível, é difícil você passar direto por ele. Tem que gerar curiosidade, a grande maioria das vezes. Eu vou te mostrar aqui o tem que é realmente entre aspas, porque você vai ver que tem a necessidade ou não, tá? Porque a curiosidade é o que cria um vazio de informação. A pessoa fala, não tem como eu passar disso se eu não ver isso aqui, tá? Ou seja, a pessoa precisa preencher esse vazio. É automático. A curiosidade faz psicologicamente a necessidade do preenchimento daquela informação. E por fim, prometeu uma recompensa que vai valer a pena para você ficar até o final do vídeo, ou para sua audiência ficar até o final do vídeo. No caso desse vídeo aqui, vai ser todo o formato que você vai aprender a partir de agora a criar seus títulos irresistíveis. E eu vou explicar passo a passo aqui para você entender, mas a gente vai falar sobre a fórmula também dos títulos irresistíveis. É a estrutura que eu uso aqui no meu dia a dia e você pode realmente aplicar a partir de agora, a partir de sair desse vídeo, ou inclusive até ter esse vídeo aqui como os favoritos para você sempre assistir. Mas todo título vai ter sempre um gatilho de atenção, um desejo ou uma dor e uma especificidade ou curiosidade. Fica tranquilo que eu vou te mostrar tudo formatadinho, tá? Mas grave isso: gatilho de atenção, dor ou desejo ou uma especificidade ou curiosidade para concluir o título. O primeiro ponto, quando a gente está falando de gatilho de atenção, é a primeira parte do título. É o início mesmo. É aquilo que vai fazer o cara parar. Ele precisa chocar mesmo, intrigar ou desafiar o espectador. Um exemplo: pare de, a verdade sobre, ninguém te conta isso, o erro que mata. Você entende que, tipo, qual que é o erro que mata? O que ninguém me conta? Qual verdade é essa? Por que eu tenho que parar aqui? Por que eu tenho que parar de fazer tal coisa? Por exemplo, pare de jogar adubo na planta sem esses conhecimentos. Entende? Você já fez automaticamente a pessoa se bloquear ali porque ela precisa entender aonde que vai dar esse título, onde que vai dar a leitura desse título, né? Isso ativa o sistema de defesa da mente e obriga o cérebro a prestar atenção automaticamente. Calma que eu também, aqui no final, vou te falar como que você gera mais gatilhos de atenção quase que infinitos ali. O ponto 2 da estrutura de um bom título é a gente falar de desejo ou dor. Aqui você mostra realmente o que a pessoa quer conquistar ou que ela quer fugir. Ela não quer sentir aquilo. Ou seja, ou é dor ou ela tá desejando. Ou ela tá fugindo de um medo ou ela tá querendo algo. Coloque isso na sua cabeça. Por exemplo aqui, um exemplo quando a gente tá falando de desejo, ó. Aumente a receita da empresa com um time pequeno. Eu desejo. O empreendedor quer isso. Ele precisa disso, porque faz parte do cotidiano dele, faz parte dele reduzir custo, aumentar o lucro da empresa e automaticamente ter menos gente trabalhando. Cara, esse é o sonho de todo mundo. Porém, esse cara também tem dores. Ou você faz isso, ou você pode falir. Fazer isso o quê? Pelo amor de Deus. Eu tenho que descobrir o que é que eu preciso fazer para não falir. Bons títulos, quando a gente tá falando, tem que ter ou desejo ou dor. Isso é de fato, tá? Use emoções reais. Medo de fracassar, sensação de injustiça ou um desejo de reconhecimento. Quando a gente tá falando de medo de fracassar, é isso. Ou você faz isso aqui, ou sua empresa vai quebrar. Sensação de injustiça. Eu sei que era para ser dessa forma, mas o governo fez ser dessa outra forma. Então, ele quer ver como que é a solução para sair de perto do governo, ou se distanciar e não depender tanto
que a empresa dele dependa só do governo. E quanto mais humana for a emoção, mais poderoso vai ser o clique. A gente vai entrar nos detalhezinhos quando eu estiver montando alguns títulos com vocês aqui para você ver realmente a fórmula acontecendo. E por fim, o terceiro ponto, aquilo que monta o esqueleto perfeito, vamos dizer assim, de título que realmente gera desejo de clique, a gente está falando de especificidade ou curiosidade. Vou explicar para você como que funciona. Agora você vem e fecha o título, mostrando o que há único ali. O cérebro ele precisa acreditar que há um segredo, um método ou uma revelação. É necessidade do cérebro. É necessidade do cérebro sair com o final desse título de tipo, opa, me chamou minha atenção, tem uma dor que tem a ver comigo e ainda ele vai me entregar uma possível solução para eu resolver essa dor. Um exemplo aqui, quando a gente está falando de curiosidade ou especificidade, o método que ninguém te contou. Quase ninguém sabe disso. Com essa estrutura simples. É um final de título. Tananã, 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 com essa estrutura simples. Tananã, 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 e quase ninguém sabe disso. Tananã, 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 e o método que ninguém te contou. Isso é um fechamento de um bom título. E aí a gente vai agora ver como realmente vai começar a se desmembrar cada coisinha dessa. E como eu falei, eu vou te mostrar com exemplos reais aqui. A gente vai juntar atenção, dor e desejo, curiosidade e especificidade. Eu trouxe exemplos aqui pra gente falar um pouco sobre ele, tá? Pare de postar vídeos sem essa estrutura, o método que faz qualquer vídeo ser clicado. Quando você mostra o erro, promete uma solução e desperta a curiosidade, você chega a esse nível aqui de título. Então eu trouxe aqui 3 exemplos. Quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal, como que eu chamo a atenção? Você não é preguiçoso. A dor só está travado no mesmo ciclo há anos. E uma curiosidade, eu vou te mostrar como quebrar isso hoje. E aí o título final fica, você não é preguiçoso, está preso no ciclo há anos, veja como quebrar isso hoje. Quando a gente está falando de empreendedorismo, negócios, atenção, né? Vamos chamar atenção, pare de tentar vender para todo mundo. Uma dor que alguém de empreendedorismo e negócio tem, isso destrói seu lucro e desgasta a sua energia. Cara, quem não trabalha e vive com a energia baixa e realmente não quer perder lucro, e a curiosidade, descubra o padrão que os grandes usam para evitar isso. E o título final, por fim, fica, pare de vender para todo mundo, isso mata seu lucro. E veja como os grandes evitam isso. E aí vamos trazer para um nicho aleatório, pet shop, cuidados com animais. Com atenção, seu cachorro foge do banho, pessoas se identificam, realmente meu cachorro, ele foge do banho. A dor, ele associa o banho a uma punição e não a um cuidado. Putz, realmente, será que meu bichinho, ele não quer tomar banho, ele sente mal ali no pet shop? E uma curiosidade é, entenda o motivo emocional e como você reverte isso. Caramba, realmente, meu cachorro foge do banho. Realmente, ele, na minha cabeça, eu imagino que ele trata o banho como uma punição, ele não gosta, ele odeia mesmo. E aí ele tá me dando aqui a solução que tem como reverter isso, eu preciso clicar nisso. Entende? Então, tá aqui 3 modelinhos só para você sentir, e aí você tenta encaixar, né, no seu nicho. Pega seu nicho agora, escreve seu nicho, escreve atenção, dor ou curiosidade. Se você não sabe, eu até comentei, usa o ChatGPT, dores da minha audiência, né? Como que eu posso chamar a atenção da minha audiência, me dê estilos de atenção, me dê dicas de atenção, né? Você pode pegar e escrever agora no seu ChatGPT, eu quero atenção, dor e curiosidade para eu criar um título para o nicho de pronto. E aí a inteligência artificial vai te dar diversas dores para você criar bons títulos aí. E automaticamente criando os títulos, lembra do meu vídeo de título que eu falo? Onde o título é o início de tudo para você desmembrar seu conteúdo. Então você vai ter bons títulos e aí com um bom título você já começa a pensar como que você vai quebrar esse título na entrega de um bom conteúdo. E agora que você entendeu a base, né? Então a base eu te entreguei ali, é aquilo que monta o título, é daquele jeito que a gente monta. A gente vai subir um pouco do nível aqui, tá? Bons criadores não escrevem títulos, eles constroem camadas de emoção. Aqui é um nível um pouco acima, mas é para você ir se integrando mais. Volta essa aula quantas vezes for preciso, manda para todo mundo aí, beleza? E se você não deixou o like, eu acho que, eu já posso pedir o like aqui depois de 14 minutos te entregando uma mega estrutura. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito para receber os próximos vídeos, beleza? Cada palavra é pensada para ativar uma reação em quem tá lendo aquilo. E aí tem a camada, tem a emoção e, por exemplo, aqui, né? Então quando a gente tá falando da camada de choque, a emoção que eu quero gerar é surpresa. E aí, como que eu gero a surpresa?
Pare de... Outra coisa, identificação. O que eu quero, que emoção que eu quero gerar com identificação? Empatia. Todo criador iniciante faz isso e aquilo, e eu também já fiz. Quando a gente tá falando de dor, o que eu quero gerar na pessoa? Medo ou frustração. E aí eu posso falar, mata o canal. Nossa, meu Deus, vai morrer meu canal, acabou meu canal. E a solução, né, gera esperança ali. Use essa fórmula. Nossa, ele me deu uma dor, falou do meu problema e tá me dando uma solução. E por fim, aqui a curiosidade, né, o mistério ali. Ninguém fala sobre isso. Então, isso aqui é a construção de títulos que você tem que escolher. O que você quer gerar? Surpresa, empatia, medo, esperança, né? Ou que camada que você quer entrar no seu título? Choque, identificação, dor, né? Uma solução para aquela pessoa. Você tem que entender isso na hora de montar seu título, né? E aí quando você combina 2 ou 3 camadas, o cérebro ele realmente não resiste ao clique, tá? É fato isso. Um exemplo aqui, as 5 ilusões que todo criador iniciante acredita e que matam o canal. Então eu gerei medo, eu gerei desejo, eu gerei a empatia, eu falei de ilusão realmente, né? Eu como um criador iniciante passei por isso e você também vai passar, né? E aí eu tenho tudo, tenho identificação com criadores menores, né? Eu tenho a dor, que é todo criador vai ter essa ilusão. Que ilusão? Isso é uma dor, a ilusão, né? E a curiosidade, o que mata o canal? O que mata o canal? Então eu vou lá descobrir. Não tem como eu não falar dos erros que arruína todos os títulos que você vai fazer. O erro mais comum é tentar ser criativo demais. Quantas vezes eu não tentei escrever títulos achando que tava, nossa, arrasando, cara, da minha própria cabeça. Hoje é impossível você escrever um título sem usar inteligência artificial. Desculpa, você não precisa. É sofrer demais, sofrer à toa, tá? Aqui eu tô te ensinando para como você pode solicitar para IA. A gente vai ter uma outra aula aqui, eu fazendo isso na IA, passo a passo mesmo, mas por enquanto eu tô te entregando a base mesmo. Isso aqui, cara, sei lá quantas pessoas cobram por isso aqui, mas tá aqui para você de graça, para você consumir e aplicar saindo desse vídeo aqui, tá? Ou seja, você coloca poesia onde o público só quer clareza e impacto. Não precisa criar um negócio bem bonitinho, ele só quer entender se aquilo merece a atenção dele pro clique, tá? Um bom título não precisa ser bonito, ele precisa ser claro e clicável. Um exemplo ruim aqui que eu já trago aqui. Os caminhos invisíveis da mente criadora. Parece até bom. Dependendo do seu nível de conhecimento sobre copy, sobre gatilhos mentais, isso aqui para você já é o bastante. Só que às vezes você vai se perguntar, pô, meu CTR tá baixo, não tá gerando clique, o que tá acontecendo? E aí a gente traz, por exemplo, bom aqui. A gente vai falar sobre a mesma coisa, ó. O caminho invisível da mente criadora. Por que seus vídeos não performam? E o que o YouTube sabe sobre isso? Olha a diferença de um título pro outro. Gera curiosidade, gera tipo, por quê? Por que meus vídeos não performam? Sabe? Aí eu venho aqui, os caminhos invisíveis da mente criadora. Não gerou desejo, não gerou conexão. Talvez o mente criadora, tipo, nossa, eu sou um criador, eu tenho uma mente criadora. Mas não tem esse impacto tão profundo como a gente precisa, de forma psicológica mesmo, para gerar o clique ali, né? A diferença, né? Um é arte, bonitinho, tudo mais. E o outro é uma estratégia, uma construção, como eu já falei. A gente tá falando de dor, a gente tá falando de atenção, a gente tá falando de entrega no final daquilo, tá? Então eu sempre vou estar entregando alguma coisa, nunca só um título por um título. E aí, sempre que você vai começar um título, você não precisa começar pelo título, você precisa de uma ideia original. Por exemplo, eu quero falar sobre como sair da procrastinação. Trouxe aqui um exemplo. Aí como que eu aplico isso? Atenção, para de se culpar pela procrastinação. A dor, você não é preguiçoso, então você tem que saber. Você está travado emocionalmente. E qual que é a curiosidade? Eu vou te mostrar o gatilho mental que destrava isso. Certo? Ou seja, o título final ele fica, pare de se culpar pela procrastinação. Você não é preguiçoso, é uma dor, né? Uma coisa que a pessoa fala, poxa, é comigo mesmo. Descubra o gatilho mental que te destrava. Simples assim, tá vendo? Veja como o título ele gera empatia e identificação rápida. Explica a dor e cria uma curiosidade real sobre a solução. A pessoa quer saber o que aconteceu ali, certo? Vamos trazer aqui também para o mercado de negócios aqui, né? Primeira coisa que eu quero falar aqui, ó, como atrair mais clientes para o seu negócio. É isso que eu quero falar com o meu público. Como você deve pensar a partir de agora? Como que eu chamo a atenção? Pare de tentar vender para todo mundo. A dor, isso destrói seu lucro e te deixa exausto. E uma curiosidade, use esse padrão que os grandes aplicam em silêncio. Que padrão é esse? Que silêncio é esse? Preciso clicar nisso. Por fim, fica esse título. Pare de vender para todo mundo. Isso tá matando o seu lucro.
use o padrão que os grandes aplicam em silêncio. E mais uma vez, tá aqui, diagnostique o problema. E mais uma vez, traz aqui o problema, promete uma solução secreta, 3 gatilhos potentes em um só movimento, tá? Muito, muito pesado. E mais uma vez para o nicho pet aqui, eu quero criar um conteúdo de como dar banho no cachorro sem estresse. Esse aqui, muita gente já colocaria como título. Mas vamos aprofundar isso mais? Como que eu chamo a atenção? Seu cachorro foge do banho, tá aqui a dor, ele associa o banho à punição, como a gente já passou. E a curiosidade descobre o ritual que transforma o banho em carinho. Beleza? Um título simples, empático, emocional, desperta cuidado, curiosidade e desejo de solução. Eu realmente quero que meu cachorro se sinta bem tomando banho, não quero que ele sofra. Enfim, só pra gente chegar aqui numa base, agora você tem aí o poder para criar títulos que param realmente o scroll do usuário, geram curiosidade e fazem as pessoas clicar. Entreguei tudo que eu tinha aqui de coração mesmo. Eu anotei bastante para trazer uma aula bem estruturada, tá? Mas se lembra mesmo, um título forte não é sorte. Ele tem uma engenharia emocional por trás daquilo, não é só escrever por escrever, nunca foi, tá? Ele não nasce de inspiração, nossa, eu tô inspiradão hoje, vou escrever um título da hora aqui. Ele nasce de uma estrutura, você não precisa de inspiração para escrever título, ainda mais com inteligência artificial. Só de você pegar um título na IA, ler ele e ver se tá se encaixando nessa estrutura, já é um puta ganho mental para você escrever bons títulos, tá? Então, antes de postar o próximo vídeo, faz esse checklist aqui, ó. O título chama atenção? Ele toca na dor e no desejo? Você tá fazendo o checklistzinho que eu te entreguei ali? Desperta curiosidade em algo específico? E se a resposta realmente for sim para todo mundo, parabéns, agora você acabou de aplicar a fórmula dos títulos irresistíveis. Muito bom, né? E por fim, só pra gente, né, pros inimigos do fim aí, um bônus. Eu tô pensando aqui em criar um novo quadro aqui no canal, que eu vou trazendo pelo menos, sei lá, uma vez a cada 15 dias, que é o famoso Como Eu Faria. E aí eu realmente vou desmembrar uma estratégia para vários nichos aqui aos poucos. Como eu faria se eu fosse do nicho de pet shop? Como que eu faria se eu fosse do nicho de tarô? Como que eu faria se eu fosse do nicho de personal? Então, se você chegou até aqui, comenta seu nicho, né? Deixa aqui que você quer participar do Como Eu Faria, e aí eu vou analisar o seu canal, vou fazer tudo certinho aqui, e eu vou trazer, ajudando outras pessoas também, gerar bastante insight para os conteúdos dela. Beleza? Então se você não se inscreveu no canal, se inscreve que ainda dá tempo, deixa o seu like, deixa um comentário o que você achou, esse vídeo aqui te ajudou, realmente virou sua chave? Se sim, é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e eu fui.